E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o vídeo de hoje vai ser 6 livros que eu comecei, mas abandonei no meio, que a gente tá aqui nesse ambiente diferente, né, dos meus livros e tudo mais, que eu vou mostrar pra vocês então esses 6 livros que eu comecei e abandonei. Claro que eu vou explicar porquê e vou dar de dica, enfim, vou mostrar aqui tudo pra vocês desses livros, mas antes não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, só clica ali pra se inscrever, deixa o seu like no começo do vídeo pra não esquecer depois, ativa o sininho de notificações e claro, já encaminha esse vídeo aí pra algum amigo seu, pra ele já vir conhecer aqui vários livros que eu vou mostrar pra vocês e conhecer aqui o canal e acompanhar tudo por aqui, que em junho tá tendo vídeo todo dia às 18 horas, então já manda esse vídeo pra ele, fala pra ele se inscrever e vir acompanhar aqui os vídeos. Então vamos lá pra eu mostrar todos esses livros pra vocês. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Sherlock Holmes, Um Estudo Vermelho, que é esse daqui, esse vermelho aqui, né, Estudo Vermelho, né, o nome já diz. Então eu comprei esse livro aqui e sinceramente eu não lembro por que eu parei de ler ele. Eu parei bem no finzinho, ó, ali tá marcadinho aqui, ó, eu parei de ler ele então mais pro fim, assim, mas foi um livro que eu tava gostando e tal. Eu acho que realmente eu abandonei porque eu queria, sei lá, ver alguma coisa mais interessante que eu queria ler. Mas não contente de comprar um, eu comprei o box com 3. Eu comecei só esse daqui, os outros eu nem li, mas eu quero ler porque, assim, Sherlock Holmes é um clássico, né? Todo mundo conhece Sherlock Holmes, as histórias de Sherlock Holmes. Então eu quero ler esse livro aqui e, consequentemente, ler esses outros aqui também, né? Mas, enfim, esse aqui realmente eu acho que eu abandonei porque eu tava em outra vibe, assim, de livro, de leitura, e eu acho que apareceu alguma coisa mais interessante, e aí eu fui ler outra coisa, mas que tá aqui na minha estante, né, e que eu quero ler esses livros aqui também. Eles não são livros grossos, ó, são livros bem fininhos. Esse Estudo Vermelho tem menos de 200 páginas, então é bem rapidinho de ler mesmo. Então tá aqui o primeiro livro que eu comecei e abandonei. O segundo livro eu até já mostrei pra vocês, que é esse daqui de Stephen King, Último Turno, mas eu acho que foi tipo um problema já inicial de quando eu comprei ele, porque ele faz parte de uma trilogia que eu acho que tem uma ordem, né? Quando eu fui comprar eu perguntei pra moça se tinha alguma ordem de livro e ela falou que podia começar por qualquer um. Aí eu escolhi esse daqui porque foi um título que me despertou, assim, sabe? Quis ler esse livro pelo título, já pela sinopse também. E aí eu resolvi começar por ele, mas que eu acho que eu deveria ter começado por outros livros da trilogia, porque esse daqui realmente eu tava lendo e não tava entendendo nada. Então nem dava vontade de ler, assim, sabe? Eu pegava o livro, ia ler e tal, mas não ficava entendendo muita coisa. Mas eu acho que a história é bem legal e, tipo assim, né, vendo pelo que aconteceu nesse livro até onde eu li, que eu li pouquinho, eu li 86 páginas, né, mas eu acho que é uma trilogia legal e que deve valer a pena de ler, né, eu não sei porque eu ainda não li. Então, assim, eu acho que esse aqui realmente deve ser uma trilogia legal, mas eu comecei pelo livro errado. O próximo livro é um livro que tava bombando nas redes sociais, eu via bastante desse livro, que é A Vida Invisível, de Ed La Rue, que esse livro, na verdade, não foi porque eu não tava gostando, não foi porque eu ainda me identifiquei com a história, porque tava muito enrolado, não. Foi porque eu comecei esse livro, eu já tinha comprado ele e tal, e tava aqui na minha estante, e era um pouquinho antes do meu aniversário. E aí, um pouquinho antes do meu aniversário, eu terminei um livro, e de aniversário eu ia ganhar os livros do Harry Potter, que é o que eu tô lendo agora. Então, eu queria ficar lendo alguma coisa nesse meio tempo, né, não ficar parado, e aí eu peguei A Vida Invisível, de Ed La Rue, mas é um livro bem grande, que tem 500 páginas, então assim, é bem complicadinho de ler porque é um livro grande, assim, né? Então, claro que eu não ia conseguir ler nesse meio tempo que eu tinha ali de ler ele inteiro. Então eu comecei a ler, li bem pouquinho, mas eu até acho que tava gostando, assim. É uma pegada de livro diferente do que eu tô acostumado a ler, né? Eu leio, tipo... Tudo bem que agora eu tô lendo Harry Potter, que é fantasia, mas normalmente antes eu lia thriller, suspense, mistério, assim. Aí eu peguei esse daqui, que é uma vibe um pouco diferente do que eu tô acostumado, mas que tava sendo legal sim, e que um dia eu ainda quero ler ele, porque eu quero entender porque que tava todas essas pessoas falando dele. Então eu já tenho ele aqui, eu quero muito ler ele. Até aqui tá escrito que é a número 1 autora mais vendida do New York Times. Tão ruim esse livro não é, né? Então tá aqui, mais um que eu abandonei, mas foi porque eu ganhei Harry Potter de presente e eu já queria ler Harry Potter. Outro livro que eu abandonei foi A Última Festa. Eu confesso que quando eu comprei esse livro eu achei que eu ia amar, que ia ser muito legal, mas que eu me decepcionei um pouco. Por quê? Porque é um livro que fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí eu fiquei meio perdido nessa história e realmente não me prendeu, assim. Como eu ficava sempre meio perdido, assim, no que tava acontecendo, eu não ficava com aquela vontade de ler ele. E eu não consegui me aprofundar muito nos personagens, conhecer os personagens, assim, sabe? Então não gerou aquele apego. Eu não consegui ficar preso nesse livro, querendo saber o que ia acontecer, qual ia ser o destino de cada personagem. Então foi realmente um livro que não me prendeu muito, assim.
Até tem outro livro dela, que é Lista de Convidados, que eu também queria ler, mas aí eu já fico meio assim, porque como eu não consegui ler esse daqui até o final, eu já fico meio, né, será que eu vou gostar do próximo e tudo mais? Mas assim, é um livro que talvez no futuro eu pegue pra ler, qualquer um desses aqui, né? No futuro eu posso pegar pra ler e amar, mas eu tô falando a minha opinião de agora, assim, sabe? Então esse aqui foi um livro que eu abandonei por causa disso, assim, eu não conseguia me aprofundar na história, eu ficava meio perdida, aconteciam umas coisas, depois aconteciam outras, e aí não tinha uma linha do tempo, assim, eu prefiro quando o livro começa e termina seguindo uma linha do tempo, porque esse daqui ele vai, volta, e aí eu ficava perdido. Mas enfim, esse daqui, A Última Festa, que eu também não consegui terminar. O próximo livro é esse aqui, que é um clássico também, O Retrato de Dorian Gray, que eu talvez não tenha conseguido terminar esse livro, porque eu peguei o livro que tá escrito na primeira versão de 1890. Tá aqui, escrito aqui, ó. Então assim, né, é uma leitura um pouco mais difícil, mais complicadinha. O espaçamento das letras é bem pequenininho, mas é um livro que eu tava gostando, traz uma reflexão bem legal, assim, uma história bem doida, assim, sabe? Que realmente te prende, assim, eu gostava da leitura, mas foi chegando num ponto que eu não tava entendendo mais nada. Tipo assim, era uma escrita muito diferente do que eu tô acostumado, é uma história bem diferente também, então eu gostei, eu cheguei bem quase no finzinho aqui, ó, eu parei aqui nessa marcação, chegou bem naquela fase, assim, que eu já tava meio maçante a leitura, sabe? Porque você começava a ler e não entendia muita coisa por causa da escrita. É um livro legal, é um livro que talvez eu conseguisse ler super rápido se eu pegasse numa versão mais nova, mas que esse daqui mesmo, até porque eu não gostei nem um pouco dessa capa, mas como eu tava lendo o originalzão assim, né, ele ficou meio maçante, mas que é um super clássico, que é uma história super show, assim, é bem legal mesmo. Mas por causa da escrita eu resolvi dar uma abandonada nele. Agora, por último, o último livro que eu comecei a ler e abandonei foi Sapiens. Bom, esse aqui tem uma história parecida também com o da Vida Invisível de Ed La Rue. Por quê? Quando eu comecei a ler livros, assim, eu lia bastante sobre, tipo, essas coisas assim de saúde, de história e tal. E aí eu peguei Sapiens achando que eu ia, tipo assim, arrasar na ideia, que eu ia adorar esse livro. É um livro muito legal, é um livro que tem muita coisa legal pra aprender e pra gente entender sobre a história do universo. Mas foi aquela mesma coisa, eu comecei a ler numa hora que eu não tava na vibe de ler um tipo de livro assim. E aí quando surgiu uma coisa mais interessante, eu decidi deixar esse pra outra época da minha vida pra ler, porque tem muito a agregar esse livro aqui, com certeza, mas que eu preferi deixar ele pra uma outra fase da minha vida, porque naquela hora ali eu não tava nessa vibe de ler esses livros assim, e que eu queria uma coisa mais, uma leitura de história, tipo, ficção, assim, e tal. Então eu queria ler alguma coisa mais assim, e aí eu deixei o Sapiens um pouco de lado. Mas que é um livro que, tipo assim, todo mundo deveria ler pra entender de onde é que a gente veio, do que aconteceu, de tudo, do mundo. Esse livro aqui fica uma recomendação se você gosta, né? Mas que pra mim, agora, não está sendo o livro que eu quero ler, mas que eu tenho aqui na minha coleção, porque realmente é um livro super importante pra gente entender muita coisa. Fica aí a recomendação. Todos esses livros aqui eu acho que você pode gostar, né? Pega aí, entra na Amazon. Eu vou deixar todos eles listadinhos aqui embaixo, com o nome e o autor, pra você pesquisar certinho e ver se você pode gostar, se você pode ser que não goste, mas lê ali a sinopse, porque eu tô dando só a minha opinião, assim, do que eu senti, porque às vezes eu tava lendo esses livros todos na época errada, assim, sabe? Que nem foi com esse daqui, que daqui a alguns dias, alguns meses eu posso pegar pra ler e adorar o livro. Mas enfim, essa é a minha opinião de agora, deixando claro aqui, porque amanhã eu posso vir e falar, meu Deus, amei esse livro aqui, que eu falei que eu abandonei no meio, né? Mas, enfim, esses foram então os 6 livros que eu comecei a ler e abandonei no meio, mas que não quer dizer que sejam livros ruins, deixando bem claro aqui, né? Esse foi o vídeo de hoje, um pouco diferente, não teve desenho, mas teve dicas legais, que ainda tá nesse meio de arte, no meio da literatura, que também é algo super importante e que entrou na minha vida há pouco tempo, né? Mas que eu já tô super feliz lendo os meus livros aqui. E se você não gosta de ler, comece a ler, pelo amor de Deus, porque assim, eu falava que não gostava e hoje em dia eu não fico sem estar lendo um livro, sem um livro do lado da cama, que realmente vem aquele soninho, você vai lendo, vai pegando ali na história e vai se envolvendo. Hoje eu acho que eu prefiro ler um livro do que assistir uma série, pra vocês terem noção. E também são fases da vida, né? Às vezes gosta mais de livro, gosta mais de série, de filme, enfim, vocês entenderem que é tudo uma mudança constante, né? Mas essas foram as dicas de livro que eu tinha pra trazer pra vocês, que foi um pouco diferente de desenho, mas continua no meio da arte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de ler ou que não gosta de ler, pra ele vir aqui conhecer esse mundo também. E ativa o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre ter vídeo novo aqui no canal. No mês de junho é todo dia às 18 horas.
Então nesse mês de junho tá tendo vídeo todos os dias, que eu tô me empenhando bastante pra trazer um conteúdo legal. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima!